A mensagem que o Senhor nos deu hoje se chama As 5 Casas. Vou estar falando a respeito de 5 tipos de casas e possivelmente você vai se identificar com alguma delas. Na realidade, quando eu me referi aqui a casa, eu vou estar falando sobre você. Casa igual a você. Você é uma casa. E eu vou estar explicando a respeito disso. Nós somos constituídos de um corpo, que é a nossa parte que tem contato com este mundo físico através dos nossos 5 sentidos. Através do nosso tato, olfato, paladar, audição, a gente vai se conectando com as coisas aqui da Terra. Nós temos uma alma, que é uma parte um pouco mais interna, que é onde estão nossos sentimentos, nossas emoções, volições, aqueles desejos, vontades, pensamentos. E nós temos um espírito, que é uma parte ainda mais íntima, e essa parte ela é capaz de se conectar com Deus, com o mundo espiritual, é algo muito interessante. Qual delas é você? A realidade é que nós somos tudo isso. Tudo isso somos nós. A relação dessas 3 partes ela é muito profunda. Por exemplo, se uma pessoa estiver pensando, o pensamento se dá na sua alma, mas se ela for colocada numa máquina de ressonância, a máquina vai conseguir captar, porque o cérebro, que faz parte do corpo, vai estar processando aquela informação. Então você é tudo isso, você é corpo, você é alma, você é espírito, tudo isso faz parte de quem você é. Tanto que, quando nós estivermos no céu, na Nova Jerusalém, nós também teremos um corpo. É verdade que será um corpo glorificado. Ainda bem, né? Porque eu sou jovem, já passei por algumas cirurgias. Então ainda bem que é um corpo glorificado, né, Sérgio? Um corpo lá não tem dor, lá está tudo bem. Mas vai ter um corpo também, amém? Ok. E nós podemos ser uma casa, uma habitação. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Uau! É forte, forte. Que habita em vocês, meu Deus. E lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem mais a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Se você já nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se você não sabe do que eu estou falando, presta bastante atenção na mensagem, porque você precisa descobrir o que é esse negócio de nascer de novo hoje. Você precisa descobrir. Na realidade, descobrir o que é isso é a coisa mais importante que você tem para fazer na vida. É sério. Agora, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você. E a forma como você cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, tem uma relação direta com o habitante que mora em você, que é o Espírito Santo. Como você deve cuidar desta casa para o Espírito Santo? Diga para a pessoa do seu lado, você é casa do Espírito Santo. Você inteiro, meu irmão, você inteiro, até essa casca de fora aí. Até essa lata por fora aí. Você é morada do Espírito Santo. E a forma como você cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito está relacionada à forma como você está tratando o morador dessa casa, que é o Espírito Santo de Deus. Meu Deus! Que coisa interessante. E eu quero falar para você sobre esses 5 tipos de casas. Vamos logo para a primeira. Eu quero falar para você sobre a casa bagunçada. A casa bagunçada. Como é desagradável acordar no meio da bagunça, não é verdade? Quando você acorda e a casa está bagunçada. Ou quando você chega e a casa está bagunçada. Pior ainda se você for mulher.
Porque as mulheres têm uma percepção mais aguçada em relação a isso. Às vezes o homem olha e está tudo organizado. A mulher olha e está uma bagunça. Homens, eu acho que nós precisamos de um óculos de realidade aumentada. Daí a gente ativa o modo feminino, coloca para a gente conseguir entender o que elas estão vendo, percebendo, que às vezes a gente não consegue enxergar. As irmãs acham que seria bom esse óculos? Meu Deus do céu. E muitas vezes quando nós estamos dentro de uma casa bagunçada, e eu volto a dizer, especialmente as mulheres têm essa sensibilidade, se a casa está muito bagunçada, muito suja, a gente começa a sentir como se fosse uma derrota, não é mesmo? Começa a se sentir assim, às vezes até uma raiva, né? Tem uma raiva, que aí você lava a louça e não vence a louça, e começa a dar uma irritação, não é assim? E varre, e daí está sujo de novo, e daqui a pouco alguém vira um copo, uma coisa, meu Deus. Quando a gente não faz aquele mistério que agora só os casados vão entender. Você está ali lavando a louça, e quando você terminou de lavar a última coisa, chega alguém e larga mais louça dentro. E glória a Deus que somos assim, e glória a Deus que as irmãs são mais assim ainda, porque pior coisa seria ser crente porco, né? Não dá. Glória a Deus, a gente é limpinho, amém? Em nome de Jesus, a gente é limpinho, organizado. Ok. E eu quero falar para vocês de uma pessoa que perdeu algo dentro de casa. Sinceramente, não acho que a casa dela era bagunçada, mas por alegoria, vamos tratar assim, que é em Lucas 15, 8 a 10, que diz o seguinte: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas é uma moeda, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria que existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É claro que o foco aqui é o intuito do Senhor de alcançar os perdidos e tudo mais, mas eu quero olhar para essa história. Essa mulher, ela perdeu uma moeda. Essa moeda representava uma diária de trabalho. Em alguns casos, essa moeda poderia ser utilizada também como algo importante para o casamento, para a família, ou como um enfeite. Alguns faziam tipo uma tiara de moedas, com 10 moedas. Alguns usavam como dote de casamento, enfim. E se você perdesse uma das moedas, você estava com aquilo incompleto. E como vimos domingo passado, se está incompleto, não está no shalom. E ela, então, queria encontrar essa moeda. Ela tinha perdido algo memorável, possivelmente do seu casamento, possivelmente da sua família, um adorno, um enfeite, um dinheiro. Ela tinha perdido algo que tinha um valor econômico, emocional, memorável. E é interessante, ela tinha perdido algo dentro de casa. Ela tinha perdido algo dentro de casa. Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? E aí você começa a procurar, até que você encontra, né? Tem pessoas por aí que perdem até o celular dentro de casa, né? A gente tem que ficar ligando. Tem gente que é assim. Será que às vezes nós não perdemos dentro de nós coisas importantes? Será que às vezes nós não perdemos dentro de nós mesmos? Será que às vezes você não perdeu valores que você tinha e não tem mais, e você perdeu dentro de si mesmo? Vamos a alguns exemplos. Talvez você não vai se identificar com nenhum, mas talvez você era muito honesto nos negócios, mas diante dos desafios financeiros, você, quem sabe, não ficou mais tão honesto assim, afinal a coisa está apertada, né? E você foi se perdendo dentro de si, perdendo um valor que era importante para você. Quem sabe você era fiel no casamento. Você era alguém que, se precisasse, caminhava na rua olhando para cima, mas você tinha olhos puros, mantinha a sua fidelidade. Mas de repente, vai vendo, casamento, a coisa estava meio difícil, e você começou a dar umas escapadas num conteúdo da internet. E a fidelidade, que era algo tão importante para você, você foi perdendo. Você foi perdendo a fidelidade. Talvez você era aquele, desculpe usar essa expressão, é estranha mesmo, né? Mas só para te marcar e você lembrar, você era aquele rato de igreja, né? Você
não perdia uma, você estava em tudo que é culto, você estava em tudo que é célula, você estava tirando estágio com o Rafa, você estava lá, tudo que é lugar, você estava assim animado, empolgado, você estava presente, você estava se envolvendo. Mas sabe como é que é a correria da vida? A correria da vida começou a ficar tão grande, a correria da vida, e aí, né, se você conseguir pegar um culto por mês, já está grande coisa, né? Afinal de contas, a vida é corrida. Você começou o quê? Se perder coisas dentro de casa. Talvez você começou a sua carreira na fé e orar para você era algo inegociável. Você tirava tempo para oração, você marcava tempo para oração, você buscava através da oração, mas sabe como é que é, né? Tem vida social também, né? Tem compromissos sociais e aí você foi perdendo a oração. Talvez estudar a palavra era algo fundamental para ti. Você não podia deixar um dia passar sem ler a Bíblia, apaixonado pela palavra. Ah, mas sabe como é que é, né? Aquele lançamento lá no streaming da tua preferência, né? E aí você tinha que olhar aquela série. Aí não deu tempo de ler a Bíblia. Talvez você foi perdendo coisas dentro de casa. Eu pergunto para você. O que você perdeu dentro de casa? O que você perdeu dentro de casa? Valores, princípios? Ei, você não falava mais palavrão. Por que falou palavrão de novo? O que é isso que você falou essa semana que saiu da tua boca assim? Por quê? Você não falava mais palavrão? O que está acontecendo? Tá perdendo alguma coisa? Ei, você está se perdendo dentro de casa? Como assim? Você nem bebia mais bebida alcoólica, tinha parado, né? O que aconteceu? Começou a dar passos. Você, inclusive, tinha até, não olhava aqueles filmes feios, você já tinha cortado totalmente, mas aqueles filmes com cenas picantes, você pelo menos pulava elas, mas o que foi acontecendo que agora você está assistindo? O que foi acontecendo que você ouvia tantos louvores, mas agora você escuta algumas músicas que tem letras que não dá para pronunciar aqui. Na verdade, tem algumas letras que eu não sei aonde dá para pronunciar. Eu teria vergonha de repetir elas aqui. Pessoas, às vezes, cristãs, mas ouvindo canções que falam sobre divórcio, sobre prostituição, adultério. O que você tem perdido? Meu Deus do céu. Na realidade, parece que você perdeu a si mesmo dentro de casa. Você começou a perder quem você é. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero não trazer peso para ti. Eu quero lembrar você que você é uma nova criatura. E que essas coisas não te pertencem mais. Você é uma nova criatura. De tempos em tempos, nós temos que olhar no espelho e perguntar: quem sou eu hoje? Quando você olha no espelho, quando você olha no espelho da sua vida, quem é você? Eu vou dizer assim, ó, e aí você diz o seu nome, tá bom? Se o, ou a, né? Se a, de alguns anos atrás encontrasse o de hoje, ia dizer o quê? Se o Cid de 3 anos, de 5 anos atrás encontrasse o Cid de hoje, ele diria o quê? Ei, será que o você do passado diria assim: o que você está fazendo na tua vida, meu? Será que ele diria isso? O meu Cid, uma das coisas que queria reparar, com certeza, ele dizia assim: onde é que tu perdeu esses cabelos, homem? O que o seu eu do passado diria para você hoje? Será que o seu eu recém-convertido diria assim: tá, mas é nisso aí que vai dar? Ou o seu eu do passado diria: uau, como você cresceu em Cristo! Como você é alguém que está avançando no Senhor, como a tua saúde melhorou, como a tua inteligência emocional melhorou, como a tua sabedoria aumentou, como você está mais firme com Jesus.
que a gente tem perdido dentro de casa? O que você perdeu lá no casamento? Talvez você perdeu aquele romance que tinha, perdeu aquela gentileza. Tem casamento que às vezes perde até o sexo. Eita! Aí tem que achar, né? Eu vou te dar uma dica. Tá dentro de casa e deve estar lá no quarto. Tem que achar a conquista ou até a beleza. Ah, casei mesmo, agora posso me entregar para as cordas. Bota qualquer roupa, come qualquer coisa, deixa o corpo todo atirado. É isso que você tem de presente ao seu cônjuge? Ou será que seu cônjuge merece que você presenteie ele de uma forma melhor, cuidando da sua saúde? O que você perdeu? O que será que nós temos perdido na criação dos nossos filhos? Porque logo quando a gente se torna pai, mãe, a gente está lá, como é que cria e quer e se esforça, mas vai entrando na rotina, não é assim? Vai entrando na rotina. O filho está ali todo dia, você acorda de novo, nas primeiras noites a gente vai lá e bota o dedo aqui embaixo para ver se está saindo ar, não é? Não faz assim? Vocês fizeram? Eu fiz isso, sei quem mais fez. A gente bota o dedinho aqui para ver se está saindo ar. Mas depois está sempre ali o filho e ele dá umas tossidas e você sabe que no outro dia ele vai estar ali de novo. O que a gente tem perdido na criação dos nossos filhos? O brincar com eles, o admirar um sorriso, um abraço. O que a gente tem perdido? O que a gente tem perdido na nossa relação com Deus? Na nossa intimidade com Deus? Agora, quando essa mulher identificou, ela entendeu o que ela tinha perdido. Ela descobriu o que ela tinha perdido. Ela começou a fazer um caminho para reencontrar, para achar aquilo que ela tinha perdido. E a primeira coisa que ela faz, ela traz luz para dentro de casa. Possivelmente podia até ser dia, mas é que as janelas eram pequenininhas, então ela acende a lamparina. Ela coloca fogo lá na sua lamparina e ela vai iluminando, ela vai procurando. E quando nós perdemos alguma coisa dentro de nós, dentro da nossa vida, nós precisamos de mais luz. E onde a gente acha a luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada que nos ilumina. O fogo do Espírito Santo nos ilumina. É na palavra e na oração que você vai trazer luz para dentro da sua casa, para encontrar o que você tinha perdido. Amém? Amém? Ela faz mais. Ela começa a varrer a casa. Ela começa a fazer um detox interior. Ela começa a tirar o lixo. Hoje eu estava arrumando algumas coisas lá e eu peguei uma bola assim, eu digo, olha a quantidade de lixo que eu achei no meu guarda-roupa. Né? Que coisa ruim a gente não dá para os outros, né? Coisa ruim a gente joga no lixo. Coisa boa a gente dá para os outros. Eu disse, olha esse monte de lixo que estava no meu guarda-roupa. Ela começa a varrer e tirar o lixo. E talvez você está precisando tirar o lixo dentro do teu coração. Tirar o lixo do teu corpo, às vezes. Tirar o lixo. Às vezes você vai precisar tirar algumas coisas que você tem ouvido, assistido. Às vezes você vai tirar alguns alimentos que você tem consumido. É porque o Espírito Santo habita também no nosso corpo físico. Ele habita em nós. E se a gente maltrata o nosso corpo só com comida ruim e maus hábitos, também estamos errados. Então ela começa a varrer, começa a limpar maus hábitos, fofocas, livrar-se de uma forma geral do pecado. Para nós nos reencontrarmos, precisamos nos livrar do pecado. A gente traz luz, porque a luz vai nos mostrar onde está o lixo. E aí então a gente começa a varrer para jogar ele para fora. Primeiro traz a luz, para identificar o que é lixo e o que é bênção. E varrer o lixo para fora. Amém? Amém. Livrar-se das raivas, das mágoas. Terceira coisa. Não apenas ela trouxe luz e varreu, mas ela procurou. Ela colocou intencionalidade naquilo que ela estava fazendo. Ela começou a caçar o problema. Você tem que, de vez em quando, olhar no espelho e procurar o que está errado. E caçar os problemas. E descobrir, e ir atrás, e refletir. E se perguntar, o que eu tenho feito da minha vida? Se eu continuar desse jeito, onde é que eu vou estar daqui 1 ano, 2 anos? O que eu tenho feito da minha vida? Você precisa analisar a si mesmo. O que eu tenho feito? Eu estou satisfeito com a minha vida com Deus? Eu estou satisfeito com a saúde do meu corpo? Eu estou satisfeito com a minha inteligência?
Eu estou satisfeito com as minhas emoções? Quarta coisa. Ela colocou, como disse, muito empenho nisso. Ela foi. Nós devemos buscar o que mais. E vai atrás. Eu acho que ela nem parou para comer. E às vezes a gente tem que fazer isso também. Quando a gente está nessa busca, o que nós perdemos, às vezes a gente tem que ficar sem comer também. Ficar em jejum, buscando. Ela estava focada em recuperar o que tinha perdido. Não basta identificar o que você perdeu. Tem que focar em buscar. Por último, quando ela encontra o que ela tinha perdido, ela chama as amigas e faz uma festa. Porque você precisa celebrar quando você encontra aquilo que perdeu. Quando você consegue restaurar, você precisa... E não é só celebrar, é celebrar em comunidade. Porque quando você consegue restaurar algo bom na sua vida, você precisa testemunhar para a sua comunidade e celebrar junto com ela. E essa mulher, ela chama as amigas e vejam, eu achei a minha moeda! E faz a festa. Nós precisamos contar para os outros quando nós encontramos de volta aquilo que estava perdido. Irmão, e aí você começa a contar. Eu nem orava mais, agora eu estou orando. Nem lia mais a palavra, agora eu estou lendo. Meu casamento estava ruim, agora está bom. Jesus operou, e você começa a testemunhar. Você começa a comemorar. E comemorar é bem sugestivo, né? Você começa a comemorar junto com seus amigos aquela conquista, aquela vitória. Amém? Então essa é a primeira casa. A casa bagunçada, ela precisa ser colocada em ordem. Mas tem uma coisa pior que uma casa bagunçada. É a segunda. Pior que uma casa bagunçada é uma casa mal habitada. Pior que uma casa mal bagunçada, até porque a casa muito bagunçada tem a tendência de poder vir a se tornar uma casa mal habitada. A casa mal habitada, ela passou por uma invasão. A casa mal habitada, ela agora, além da pessoa estar ali, demônios moram naquela pessoa. E se você está pensando assim, como assim demônios moram numa pessoa? Isso é impossível. É possível sim. Nós somos uma casa. E pode habitar em nós ou o Espírito Santo de Deus ou demônios. E tem aquele famoso caso do Geraseno, né? Que Jesus vai até ele e expulsa uma legião. Havia milhares de demônios dentro de um único homem. O pastor era o Gadareno. Se você for ler a história do Gadareno, você vai achar dois caras. Outro dia eu posso explicar sobre isso. Mas na do Geraseno conta de um. Sai milhares de demônios de dentro daquele cara. Porque é possível sim que demônios morem dentro de uma pessoa. Isso pode acontecer. E pior do que uma casa, vocês estão entendendo o que eu me refiro com casa, né? É você. Quando eu digo casa, eu estou falando de você. Pior que uma casa bagunçada é uma casa mal habitada. É uma casa onde existem demônios dentro dela. Pensa que coisa terrível. Pensa que coisa terrível. Às vezes já é difícil a gente se entender com a gente mesmo, não é? Tem gente que diz assim, ai, nem eu me entendo direito. O que dirá se tiver um demônio dentro? Ou mais de um? Então, a situação de uma possessão demoníaca é terrível. E eu diria para você, evite isso a todo custo. E se alguém invadiu aí a tua casa, em nome de Jesus, vamos botar essa galera para correr urgentemente em nome de Jesus. Vamos fazer a reintegração de posse. Amém? Não vamos aceitar esse movimento do sem corpo aí, né? O espírito maligno tentando achar um corpo. Vamos fazer a reintegração de posse. Não vamos permitir que demônios habitem dentro de você. Amém? Porque pensa o seguinte, os demônios são seres espirituais, mas eles não têm um corpo. E esse mundo aqui é físico. Então eles querem, de alguma forma, interagir mais aqui. Então eles querem, de alguma forma, ter um corpo físico, para poder usar esse corpo e interagir mais aqui na Terra. Então eles procuram o que quer que seja. No caso do Geraseno, os demônios saem dele e vão para os porcos. Então ele tenta agir em seres humanos, tenta agir em animais, tenta agir. Existe isso. Não é a história da carochinha. Eu já vi isso. Alguém mais já viu situações assim? Olha, ó, tem mais gente que viu. Ó. Existe.
E se porventura você precisa de ajuda, eu quero ajudar você. Por causa que não tem demônio nenhum que seja mais forte que Jesus Cristo. Aleluia. E é para isso que veio o Filho do Homem, Jesus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Agora, eles tentam entrar na pessoa como? Através de algum tipo de autorização, de legalidade. Os demônios trabalham bem parecido com a forma como os agiotas trabalham, né? Como é que o agiota trabalha? A pessoa está numa situação difícil e ela quer uma solução mágica para o seu problema, então ela vai até o agiota, e o agiota diz, claro, eu te ajudo, fica tranquilo, né? Tem uma taxinha aí de 20%, 30% em cima, mas a gente te ajuda, com certeza, empresta o dinheiro. Aí, a pessoa chega depois para o agiota e diz, me apertei, não estou conseguindo pagar, vai me pagar com a alma. É mais ou menos assim que o diabo trabalha. Então, às vezes, a pessoa procura ajuda espiritual de formas que não são através do Senhor Jesus Cristo. Procura através lá de outros nomes que não são o nome do Senhor Jesus, procura lá através de outros tipos de religiosidade, procura lá através de um objeto, vou colocar um objeto no meu corpo, né? Se ajoelha aqui, se ajoelha ali, vai lá e busca, e mata, e faz, e ela busca uma ajuda espiritual. E os demônios, então, fazem que nem o agiota, empresta o dinheiro. Mas depois, a pessoa não consegue pagar e eles vêm para cobrar. Ou seja, eles têm uma legalidade. Não, mas lembra que você pediu minha ajuda? Agora eu quero morar na tua casa. Uau! Uau! E muitas vezes, isso parece que é feito de uma forma muito bonita. Parece que é feito de uma forma muito bonita. Você sabe que tem vários tipos de organizações, geralmente ilegais, onde é fácil de entrar e difícil de sair, não é verdade? E com os demônios é assim. A pessoa muitas vezes, ela fica, entre aspas, devendo um favor para algum demônio, porque ela está tentando algo bom. Ela chega em algum lugar e pede, por favor, ajudem a minha filha que está doente. Aí fazem algum tipo de situação espiritual para ajudar. Me ajudem que eu estou doente. Olha, eu quero muito casar com tal pessoa, mas não estou conseguindo, me ajuda. E a pessoa faz algo espiritual. Deixa eu te dizer, são portas para ação de demônios. E eu quero convidar você a não abrir essas portas, para que os demônios não tenham legalidade para entrar na sua vida. E se você disser, pastor, eu já fiz isso, o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador. Você precisa fazer isso. E dizer, me salva, Jesus, e perdoa os meus pecados. Você tem que fazer isso urgente, urgente. Segunda coisa, você precisa renunciar isso. E é importante que você convide ou um de nós, pastores, líderes da igreja, pessoas que vão te ajudar, a orar com você e mandar embora. Quando uma propriedade invadida, não tem que chamar as autoridades, para as autoridades fazer a reintegração de posse, então a gente chega lá, né, não com um documento físico, mas com uma autoridade espiritual, e diz em nome de Jesus, é como se tivesse um documento dizendo aqui, Jesus é o dono, né? E a gente diz em nome de Jesus, sai. O que a gente está dizendo? Sai dessa casa, sai desse corpo, porque agora é Jesus que vai morar aqui. Então a gente chega em nome de Jesus, sai, para que aquele demônio saia, para que Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus seja quem habita dentro do teu coração. Amém? Amém? Talvez você pode dizer assim, mas eu até que fiz essas coisas no passado, mas não tem nenhum demônio morando dentro de mim. Amigo, escuta só o que eu vou te dizer. Às vezes, o demônio não está morando dentro de você. Mas, agora, imagine que você entregou a chave da porta da frente da casa para Jesus. Jesus entrou. Mas você mantém uma despensa trancada. Você diz, não, Jesus, nessa despensa você não pode entrar. E lá dentro tem uma ninhada de ratos mortos. O que vai acontecer com a casa? Vai começar a feder. Então o que você tem que fazer? Entregar essa chave para Jesus e dizer, Jesus, pega a lamparina, bota lá, pega a vassoura, bota lá, Jesus, me ajuda aqui, vamos limpar.
e vamos tirar porque esse cômodo. E às vezes o que é o cômodo? Às vezes são coisas erradas que a pessoa fez no seu passado que ela nunca teve coragem de contar para ninguém. E ela fica escondendo aquilo dentro dela. Ela fica guardando e ali acaba se tornando uma área onde o inimigo continua tentando pegar ela, trazer peso, trazer cansaço, trazer opressão. Opressão. Porque não é só quem invade a casa para entrar dentro que atrapalha. Às vezes alguém pode estar fora, botando medo, incomodando, infernizando do lado de fora, não pode? Se chama uma opressão. É quando o demônio não está dentro da pessoa, mas ele fica incomodando, fica cutucando, fica infernizando. Então eu quero convidar você. Convida Jesus para morar nessa tua casa aí, vai. E deixa Jesus limpar. E procura uma pessoa de confiança, espiritualmente madura, para ajudar você a fazer uma faxina nesse cômodo aí. E essas coisas do passado, que você nunca abriu o coração para ninguém, deixa a gente te ajudar a orar e dizer, botar a mão, né? Mostrar o documento de reintegração de posse. Sai em nome de Jesus. E tirar todos esses encostos da tua vida. Para que você seja livre, para que esse peso espiritual saia de você. Amém? Conte conosco. Vamos orar por você. Mas o primeiro passo é que você reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador. Amém? Que mais? Às vezes, né, é interessante que nem agora a gente teve Natal, Ano Novo. Às vezes você ganhou coisas e colocou coisas para dentro de casa que você não orou por elas. E às vezes a pessoa que deu para você, ela estava muito mal intencionada. Claro que, né, isso, dependendo das circunstâncias, pode ser algo não que vai trazer algum tipo de interferência, ou que você comeu, você estava lá na praia e comeu de alguém. Ore antes de comer. Quando ganhar um objeto de alguém, ore por esse objeto antes de colocar dentro da sua casa. Eu até quando faço as compras do mês, dentro do carro eu já oro consagrando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem gente que acaba abrindo brechas na sua vida até por brincadeiras. Ah, não, mas é só uma brincadeira, vamos girar o compasso aqui, vamos mexer o copo ali, né? Vamos balançar esse galho aqui. É só uma brincadeira. É isso que o diabo quer que você pense, que é só uma brincadeira. É óbvio. Ah, mas eu não acredito no diabo, ele está mais faceiro ainda. Ele quer mesmo que você não acredite que ele existe, que você não acredite que ele tem poder, para que ele consiga influenciar a sua vida. Eu digo para você, querido, existe sim demônios, mas existe sim o nosso Deus, que é muito mais poderoso que tudo isso. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Pensa comigo o seguinte, talvez você diga, não, mas como que eles vão tentar entrar em mim? Como que eles vão tentar? Porque eu já ando com Jesus. Olha só, Judas andou 3 anos com Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, um de vocês é o diabo. Porque Judas andou do lado de Jesus, mas não tirou de dentro do coração dele a idolatria. Como assim idolatria, pastor? Assiste a mensagem da semana passada que eu expliquei alguns tipos de idolatria. Mas Judas manteve dentro do coração dele um tipo de idolatria chamado avareza. Judas manteve dentro do coração dele outro tipo de idolatria chamado obstinação, porque mesmo depois de repreendido continuou fazendo pecado. E aí Jesus corrige ele mais uma vez, e mesmo assim ele come da ceia sem se arrepender, ele comeu a ceia sem se arrepender. E aí diz a Bíblia, nesse instante Satanás entrou nele. É o único lugar que eu me lembro, posso estar errado, mas é o único que eu me lembro que fala de Satanás entrando em alguém. Os outros falam de demônio, mas ali de Satanás entrou nele. Então, só vir no culto é legal, é bom, que bom que você vem, pode continuar vindo. Mas só vir não é tudo. Porque precisa ser mais do que um ritual religioso, todo domingo bater ponto lá no culto. Precisa ser um relacionamento com Jesus aqui dentro dessa casa. Aleluia. Ele precisa morar dentro do seu coração. Jesus não é tipo o Zeus dos desenhos animados. Ele é real e quer ser seu amigo. Não seja como Judas, que andou do lado de Jesus, mas Jesus nunca morou dentro do coração dele. Seja como Pedro, que era sincero, que errava um monte, mas que pelo menos Jesus habitava nele,
e que se arrependia quando errava, e que apesar dos seus erros era sincero. Meu Deus. Deixe Jesus transformar a sua vida. Imagine a seguinte situação. Imagine que uma pessoa está sentindo dor no joelho. Então ela vai no médico, e o médico diz, o seu caso é de cirurgia urgente, você precisa fazer cirurgia. Está aqui os exames, está aqui para fazer cirurgia, está aqui os medicamentos que você vai começar a tomar. E a pessoa sai do consultório. Ela não faz os exames, ela não toma os remédios, ela não faz fisioterapia e ela não faz a cirurgia. E ela volta dentro de um mês no médico. E ela fala para o médico, doutor, o senhor é um péssimo médico, porque eu estou vindo aqui todo mês e não está adiantando nada. Você está entendendo? Tem pessoas que elas vêm aos cultos e elas dizem não está adiantando, não está funcionando. Mas é que o evangelho, que faz diferença, não é só o que você escuta, mas o que você pratica. Você precisa ouvir a mensagem e fazer alguma coisa em relação a isso. Fazer uma faxina nessa tua casa, expulsar os invasores, chamar Jesus para morar dentro dela, porque senão vira só um ritual, só uma palestra que você assiste 1, 2 vezes por semana. O evangelho tem que trazer transformação dentro de você. Mudança de vida, abandonar os pecados, se aproximar de Deus, em nome de Jesus. Será que existe uma casa pior do que a casa mal habitada? Nós vimos que a casa bagunçada era ruim, a casa mal habitada era pior. Será que existe uma casa pior do que a mal habitada? Sim. E pasmem, pior que a casa bagunçada, pior que a casa mal habitada, sabe qual é? A casa vazia. Mas como assim? Como assim? Uma casa vazia é pior do que uma casa com demônios? Sim. E eu vou te explicar por quê. A palavra nos diz, Mateus 12, 43 a 45. Preste atenção, não deixe o inimigo roubar aí a sua bênção. Quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, quando a pessoa é liberta, o demônio vai embora da vida dela, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. O demônio não encontra descanso. E ele diz, voltarei para casa de onde saí. Ou seja, a pessoa que estava endemoniada, ela foi liberta. E agora o demônio andou ao redor da terra, não achou onde descansar, ele diz, eu vou voltar para a pessoa de onde eu saí, eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Chegando, encontra a casa, olha só, desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E entram, passando a viver ali. Aonde os espíritos passaram a viver? Na pessoa. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Vamos lá. Demônios sempre tentam voltar para o lugar de onde saíram. Então, se você vem de uma família que tinha, por exemplo, problema de... Se você vem de uma família que ela tinha lá, por exemplo... Acho que eu estou sem bateria aqui, tá, gente? Tá sem bateria aqui. Som. Alô. Ai. Vamos lá então de novo. Demônios sempre tentam voltar para o lugar, para a família de onde saíram. Então, por exemplo, se você vem de uma família que teve problemas de alcoolismo, é normal que os demônios tentem fazer parte da sua vida também. Ah, mas eu não tenho esse problema. Mas eles gostam de tentar voltar.
Se você, na sua vida, teve problema de promiscuidade sexual, mas conseguiu se libertar, é normal que eles tentem voltar para lá. Não quer dizer que você tem que andar com medo. Não, não é andar com medo. Capaz, você já venceu, amém? Em Cristo somos mais que vencedores. Porém, você fica esperto. E quando você percebe que eles estão tentando chegar perto de novo, você diz, sai daí, rapaz. Em nome de Jesus, aqui nunca mais. Amém? Você fica alerta. Só isso. Fica vigilante. Porém, você não pode deixar a casa vazia. Você não pode deixar a casa vazia. Porque casa vazia atrai a atenção dos mal intencionados. É bem assim. Brechas. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Uma vez que a pessoa ela está liberta e diz ali que a casa estava varrida e em ordem. Quer dizer que, imagine que essa pessoa colocou a vida dela em ordem. Ela estava com um demônio na vida dela, o demônio foi expulso, ela não tem mais demônio nenhum, e ela coloca a vida dela em ordem. Começa a cuidar da saúde, começa a cuidar da sua saúde emocional, ela começa a se motivar, ir para frente, trabalhar, e vamos lá, mas não enche o coração de Jesus. O que está nessa casa? Ela está vazia. Essa casa está vazia. E pior do que ser habitação demoníaca, é ter infestação demoníaca. E diz que ele tenta trazer o quê? 7 piores do que aquele. Então nós não podemos deixar a nossa casa vazia. Essa pessoa, ela tinha deixado a vida boa. Ela tinha se tornado, pode ligar aqui, tá, gente? Ela tinha conseguido se tornar uma pessoa boa. Tudo em ordem, tudo direitinho, mas faltava uma coisa. Uma vez, a pastora Tassi e eu ficamos hospedados numa casa, e era uma casa de praia. E a gente percebeu que ela era cheia de um sistema muito robusto de segurança. Era sensor para tudo que é lado, e central de alarme ligado 24 horas com uma equipe de segurança. E a gente perguntou por que tinha tanta coisa assim. Eles disseram assim, não, é que quando está fora de temporada, ou seja, quando a casa está vazia. Quando está fora de temporada, ocorre muito assalto nessa região. Porque casa vazia fica visada. Os antigos diziam, e naquela época, claro, a casa era diferente, né? Os antigos diziam assim que casa vazia estraga rápido. Não diziam? Casa vazia estraga rápido. Logo dava cupim, logo dava goteira, logo dava... Se tinha alguém morando, ao menor sinal de problema já começava a consertar. Então eu diria para você, não seja apenas uma boa casa. E aí já vem a nossa próxima casa. Seja uma casa onde o Espírito Santo habita. A quarta e a quinta casa são boas casas. Nós vimos a casa bagunçada, a casa mal habitada, a casa vazia, e agora nós vamos falar sobre a casa habitada. A casa habitada. A casa habitada é aquela onde a pessoa convida Jesus para morar dentro. Onde a pessoa convida Jesus para fazer a diferença e ela começa a andar com Jesus. E ela começa a desfrutar de transformação na vida dela. Ela começa a desfrutar de mudança na vida dela. Mas a casa bem habitada também chega num limite. E aí nós vamos para a última casa. A quinta casa. E é essa casa que eu quero desafiar você a chegar. A quinta casa é a casa plena. A casa plena. A Bíblia nos mostra que existe um ápice da vida cristã, e esse ápice se chama plenitude. Plenitude. Quando nós lemos em Lucas capítulo 1 sobre Zacarias, Isabel e João Batista, surge ali a expressão cheios do Espírito Santo. Que essa palavra vem de pleroma e ela pode ser traduzida por cheio, completamente cheio, sem espaço para colocar qualquer outra coisa, mas também ela pode ser traduzida como possuído.
Por isso, dependendo da Bíblia que você pega, quando chega Maria grávida com Jesus dentro do seu ventre, diante de Isabel, algumas versões dizem que ela ficou, Isabel, possuída pelo Espírito Santo. Algumas versões dizem cheia. Quando Zacarias vai falar, fala Zacarias possuído, Zacarias cheio do Espírito Santo. Essa é a última casa. A casa tão cheia de Deus, que já não há espaço para mais nada. Esse é o nosso objetivo de vida. A casa tão cheia de Deus, que se você tentar colocar pecado lá dentro, não entra. A casa é tão cheia de Deus, que o demônio nem cogita tentar entrar lá dentro, porque ele sabe que é brabo quem está lá dentro. Nem cogita, porque ela é plena, ela é cheia, ela é possuída. E assim era a família, vou apelidar aqui, mas não confundam com os do Brasil, a família Batista, que era o Zacarias, a Isabel e o João, que depois veio a ser chamado de João Batista. Era uma família tão cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles eram fiéis a toda a lei e aos preceitos. Agora, se eles que viviam no Antigo Testamento, eles que tinham que respeitar lá a lei de Moisés, chegaram no ápice, o que Deus espera de você? Se eles chegaram no ápice, o que Deus espera para nós que vivemos na era do Espírito Santo? A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 7, versículo 2: E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós não vivemos mais por sombra de revelação, queridos. Nós estamos na era do Espírito Santo. E é chegado o tempo de você desfrutar da plenitude de Deus. Então, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui para me ajudar, e que você pudesse se colocar de pé e fechar os teus olhos, para que você não se distraísse com nada. Fique de pé e feche os olhos, porque eu quero perguntar algumas coisas para você. A primeira delas: por acaso, você é uma casa bagunçada? Por acaso você é uma casa bagunçada? O que você perdeu aí dentro? Perdeu princípios? Perdeu valores? O que você andou perdendo? Está na hora de olhar no espelho e se reencontrar. Porque o seu eu, de alguns anos atrás, se te visse hoje, o que ele diria? É um tempo de se reencontrar. É um tempo de voltar à sua essência. É um tempo de se redescobrir. É um tempo de se voltar. Mas, se por acaso você andou procurando ajuda de outras formas, você andou buscando ajuda de outros meios, de outros mecanismos, de outros ritos, de outros rituais, você andou buscando, se ajoelhando em outros lugares que não é a Jesus Cristo, você andou buscando objetos místicos, objetos de contato, algum tipo de alimento milagroso, algum tipo de coisa espiritual que de alguma forma pudesse te trazer um benefício, meu querido. Você precisa fazer uma reintegração de posse dessa sua casa, porque a sua casa foi invadida, talvez tenha sido invadida, talvez demônios tenham entrado, e nós queremos hoje dizer: sai em nome de Jesus, para que você seja livre. Mas o primeiro passo para tudo isso é que você venha nascer de novo, que você venha entregar o teu coração para Jesus, reconhecendo que Ele que é o Senhor, que Ele que é o Salvador, que você renuncie às trevas. Talvez um dia oraram por você, talvez um dia mandaram tudo embora, talvez um dia você abandonou pecados, mas ficou vazio, se tornou alguém bom, mas não está cheio de Jesus ainda. Eu quero convidar você hoje a não ser mais uma casa vazia, mas a se encher de Jesus. E se você já tem Jesus no seu coração, mas não está pleno, eu quero desafiar você a, no ano de 2026,
cavalgar na direção da plenitude. É dizer, eu não quero apenas ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser pleno do Espírito Santo. Eu não quero nem ter nenhuma dispensinha dentro da minha casa com rato morto. Eu quero ser tão cheio de Jesus que não tem espaço mais para o pecado. E eu gostaria de perguntar para você, se você hoje quer entregar teu coração para Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é o Salvador. Ou se você quer voltar para Jesus. Se você de alguma forma se afastou e hoje você quer voltar para Ele. Você que hoje quer entregar a tua vida para Jesus. Você que deseja que Jesus more dentro dessa casa que é você. Você que quer que Jesus more, ou você que quer voltar para Jesus. Tem alguém hoje nessa situação? Deixa eu ver você, levanta a sua mão. Você que quer entregar o coração para Jesus, glória a Deus. Ou você que quer voltar para Jesus? Todos aqueles que querem entregar o coração para Jesus, ou voltarem para Jesus, repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, pode dizer, você que quer entregar, você que quer que Jesus more no teu coração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que você é o Senhor, que você é o Salvador, e eu te peço, perdoa meus pecados, Jesus, me salva, Jesus, preciso de Ti, Jesus, eu renuncio às trevas, eu recebo Deus como meu Pai, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo para morar em mim. Sou Tua casa, em nome de Jesus, amém. Nós gostaríamos de conhecer aqueles que hoje estão entregando a vida para Jesus ou reconciliando. Nós queremos conhecer você e dar um presentinho para você, inclusive. Por gentileza, se puder vir aqui à frente, você que entregou, vem alguém junto sempre, tá? Sempre vem alguém junto, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem mais?